Rádio Jornal em Nova York vai conversar com a doutora Mariângela Simão, ela fala conosco direto de Genebra, do UNAIDS. Doutora, em primeiro lugar, o relatório sobre a situação do HIV/AIDS no mundo pelo secretário-geral Ban Ki-moon, ele traz notícias positivas, mas ao mesmo tempo ele também recomenda, faz uma série de recomendações para que esses ganhos continuem sendo mantidos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dos destaques desse relatório. Acho que uma das primeiras coisas que chama a atenção no relatório é o número de pessoas em tratamento para AIDS, né? O mundo, no final de 2010, estava com mais de 6 milhões de pessoas recebendo tratamento. O dado de 2009 era 5 milhões e 200 mil. Esse é um número mais alto que a gente alcançou. O outro lado da moeda é que ainda tem 10 milhões de pessoas que precisavam estar em tratamento agora e ainda não estão em tratamento. E a razão desse problema? Varia de país para país, né? Está relacionado ao custo do tratamento ainda, né? E também aos sistemas de saúde, os sistemas altamente baseados, na verdade, em médico, em conhecimento médico, muitas vezes centralizado, onde é difícil as pessoas terem acesso, pegar um transporte para ter que se deslocar. Então, alguns países, por exemplo, apresentam um alto índice de pessoas que largam o tratamento, né, que abandonam o tratamento, que não tem um follow-up. Então, tem várias razões que fazem com que a gente ainda não tenha conseguido chegar naquele objetivo que é ter o acesso universal ao tratamento para todo mundo. Tem uma boa notícia que esse relatório mostra que entre 2001 e 2009, o número de novas infecções em 33 países caiu pelo menos 25%, nos países que tinham maior número de infecção. Isso é uma notícia muito boa, né? Porque mostra, assim, está se fazendo tanto esforço, as pessoas que estão ouvindo, muitas vezes pessoas que trabalham na ponta, que estão trabalhando na luta contra a AIDS e tudo mais. É bom saber que em alguns lugares a gente já está vendo esse resultado de uma forma importante. E também na questão da transmissão da mãe para o filho, materno-infantil, que a gente fala, né, ou transmissão vertical, também a cobertura aumentou para mais de 50%. Um motivo de reconhecimento do trabalho que está sendo feito nos países, né? Agora, há grupos ainda específicos onde o desafio continua, principalmente entre jovens e também homens que fazem sexo com outros homens. Existe alguma política específica para esses grupos? Com certeza. A energia dos jovens, né? Que é a época em que na vida a gente diz que as pessoas estão muito sexualmente ativas, extremamente importante para que seja utilizada essa energia para prevenção do HIV, que a gente está chamando para revolucionar a prevenção. E isso só vai acontecer de fato se houver um engajamento mais presente da juventude, né? A outra questão é que em alguns países, muitos deles, aliás, mesmo nos países que a gente diz que tem uma epidemia generalizada, que afeta a população como um todo, ainda assim a gente tem alguns grupos que são mais afetados que os outros. Tem as epidemias que também a gente chama concentradas, onde nesses grupos específicos há prevalência, quer dizer, a percentagem do HIV é mais alta, né? E os homens que fazem sexo com outros homens, ou gays, né? Eles fazem parte desses grupos trabalhadores sexuais. Na região do leste europeu, por exemplo, os usuários de drogas injetáveis são os grupos que são chamados grupos vulneráveis ou populações específicas que necessitam uma atuação mais forte dos governos. E isso é uma questão que muitas vezes é bastante problemática devido a estigma, discriminação. Em alguns países, a orientação sexual é discriminada, né, é criminalizada. Então, tudo isso ajuda que haja um ambiente favorável para a propagação do HIV nesses grupos, né? E já que estamos falando de regiões, doutora Mariângela Simão, eu gostaria que a senhora falasse sobre a situação do programa de AIDS brasileiro e a cooperação do Brasil com os demais países de língua portuguesa. O Brasil é um país que tem um programa de tratamento, de acesso a tratamento, um programa de enfrentamento da epidemia, como eu estava falando, em grupos vulneráveis, em populações específicas de muitos anos, e que vem mostrando resultados importantes, né? Então, por exemplo, as pessoas que estão em tratamento há muitos anos, que têm continuidade de tratamento, elas têm chance de ter planos na vida e de sobreviver ou de viver uma vida praticamente igual às outras pessoas, se elas não forem discriminadas. Eu queria dizer um pouquinho que eu acho que hoje a gente tem um outro país africano que está fazendo um programa assim, extremamente abrangente e forte e que lembra um pouco do início do programa brasileiro, que é a África do Sul. A África do Sul está puxando fortemente, não só o governo, uma linha governamental muito forte, mas os ativistas, as pessoas vendo com
o HIV na África do Sul, um forte programa para tratamento. Então, acho que a gente tem, assim, paralelos a experiência brasileira, acho que inspirou durante muitos anos outros países, ativistas do mundo todo, e hoje a gente já tem novos exemplos no mundo que vão carregando essa tocha e que vão ajudando a diminuir a carga de doença nas pessoas que estão infectadas pelo HIV. Muito obrigada, então, Mariângela Simão, falando conosco direto de Genebra. Muito obrigada pela sua entrevista. Um abraço a todos.